Apareceu a Margarida. Estou aqui. Gente, tem um tempinho que eu não faço vídeo e tem um motivo. Eu já falei um tempo atrás que eu estava passando por algumas mudanças, estava colocando alguns projetos para rodar e pensar. E quando a gente fala rodar, não quer dizer publicar, e sim refletir sobre o que está acontecendo e tomar novos direcionamentos. Mas esse prazo ainda não terminou, ainda está acontecendo todas essas avaliações. Então, o que eu vim hoje trazer para vocês é uma mensagem basicamente do seguinte: eu não sei como vocês encaram as mudanças na vida de vocês. Eu tenho uma vida com muitas mudanças. Mudanças de casa, mudanças de locais, de cidade, mudanças de profissão aconteceram bastante. De novas direções, me reinventar. Eu tenho na minha vida uma história de reinvenção. Então, eu hoje me considero uma pessoa muito resiliente, muito transformadora e com uma automotivação que eu acabei adquirindo sem perceber, mas que é necessária para viver tantas mudanças que existem na minha vida. Eu acho que quando eu comecei o meu canal, assim, de comunicação nas redes sociais, eu até fiz meu primeiro vídeo super tímida, super assim, sem saber o que fazer, em que eu estava falando sobre uma mudança. Eu estava mudando de cidade, saindo de uma grande mega cidade como São Paulo para viver no interior. De São Paulo, não é da minha origem, né? Eu sou do interior, mas do Rio Grande do Sul, e eu tava seguindo mais uma vez para uma nova etapa, para viver de uma outra forma. E eu escolhi essa vida lá atrás, há muitos anos, quando eu decidi viver com meu namorado, na época, noivo, e hoje é meu marido. Decidi isso, encarei isso e eu disse, é assim que vai ser a minha vida, mas eu não sabia muito bem tudo o que tinha, né, pela frente. E as mudanças, elas me acompanham de uma forma muito intensa, mas nem sempre ela é rápida. Às vezes ela demora para digerir. E eu que me considerava uma taurina apegada aos lugares, ao ambiente e resistente a mudanças, eu percebi que a gente tem que ser flexível, a gente não pode se rotular na medida que a gente acreditar, eu sou assim, essa é a minha personalidade, esse é o meu signo, eu tenho características assim, assim, assado. Isso é muito legal pra gente entender quem a gente é e respeitar quem a gente é, né? E saber lidar com as coisas. Mas eu não acredito hoje que isso tem que ser uma coisa que eu preciso ser e vou viver na dor porque, enfim, porque eu tenho um rótulo que diz que eu sou assim. Mas o que eu quero chegar com isso? A mensagem que eu quero falar para vocês é que, mesmo mudando e custando a digerir algumas mudanças, eu nunca parei, eu sempre estive em movimento. Estando em movimento, eu consegui vários projetos paralelos e sempre fiz uma conexão com todos eles. Então, hoje eu paro para avaliar, né, a história da minha carreira, da minha profissão, que eu fui designer durante muitos anos, mudei de profissão basicamente na execução da minha profissão para o marketing. Hoje eu tenho uma especialidade e uma ação muito mais forte dentro do marketing, mas ao mesmo tempo eu agora, nesse exato momento, consegui unir um pouco dessas duas coisas. Eu estou trabalhando com as duas coisas e ainda não encontrei o direcionamento exato da atividade que eu vou fazer. Eu tenho um plano lá no futuro, lá na frente, mas ele ainda está sendo traçado. E esse processo do durante, ele é tão importante quanto o final. Uma obra, quando a gente está pintando, por exemplo, eu sempre considerei muito mais interessante
entender como que aquela pessoa pintou aquilo, como que ela escolheu as tintas, o pincel exato, a precisão para que ficasse com a textura, com a sensação, com a imagem que ela gostaria de passar. Esse processo, ele chama muito mais a atenção das pessoas do que o trabalho final. Então, eu até estou pecando como marketing, sabendo que esse é um processo que eu deveria estar mostrando muito mais para vocês, porque talvez vocês fossem olhar e se referenciar muito mais, mas também é um processo que eu tô me descobrindo aí. Eu preciso de um tempo, eu preciso de um afastamento. E é interessante porque muitas vezes a gente não consegue perceber que a gente precisa se afastar e às vezes a gente acha que está desmotivado e larga por completo. E não é o caso. Então, assim, eu diminuí a minha frequência nas redes, eu diminuí a minha entrega, mas eu tô trabalhando aqui por fora. E a partir de agora vou tentar mostrar muito mais para vocês desse processo todo de reconstrução, de reavaliação, do que as dicas finais e direcionar e que é exato e etc. Eu postei um dos meus últimos posts aqui, eu falei sobre a questão de me assumir, né? Eu faço terapia há muitos anos e eu venho trazendo muitas coisas da minha terapia, não só de psicologia. Eu faço terapia com psicólogo, eu faço terapias holísticas, eu sou uma amante de todas as terapias e tudo que você me disser que funciona, eu tô lá fazendo. Porque eu acredito na evolução e eu vim pra cá com um propósito. Eu acredito que eu tenho que crescer e aprender com tudo. Ou seja, eu me aproximei muito das terapeutas e desse mundo todo. E com isso, eu acabei executando muito mais de uma terapia quando eu vou tratar com o cliente, de tentar fazer com que ele se reconheça e analise quem ele é dentro do próprio negócio, do que qualquer outra coisa, qualquer outra ação e prática. E isso me vem muito para executar cada vez mais e talvez mostrar cada vez mais, apresentar esse formato de ensinar com esse autoconhecimento, com quase uma terapia. E eu escuto de todas as pessoas com quem eu chego para falar, eu escuto muito isso. Nossa, você faz quase uma terapia, né? Quando você vai ensinar ou fazer uma consultoria, eu não falo assim, existe uma fórmula, você vai fazer isso, isso, isso e isso vai chegar nessa conclusão e ponto. Não existe, porque eu não acredito muito nisso. Eu acredito sim que existem fórmulas eficientes e muitas dicas e muitas coisas que funcionam no marketing, na divulgação do seu negócio, tem coisas que é indiscutível. Mas existe algo que vai além, que é algo que você tem que estar dentro daquele negócio mais do que nunca e entrar de cabeça naquele conhecimento, perceber todos os pontos fracos, fortes, e entender quem você é para que aquilo seja eficiente. Senão, você vai executar tudo que eu tô falando e que todos os outros colegas de marketing e gente que tá prometendo coisas bem loucas por aí, que foge um pouquinho, e não vai conseguir executar direito, sabe? Não vai conseguir ter o resultado eficiente e essencial. E aí vai dizer assim, poxa, não funciona comigo, não funciona o marketing. Na verdade, eu botei dinheiro fora. Na verdade, eu contratei pessoas para fazer isso para mim e não funcionou e nunca vai funcionar. Mas não é que você contratou e desde que você contratou não funcionou. É que você provavelmente não está dentro do seu negócio por inteiro para perceber e entender que é a sua energia, que é o seu conhecimento que vai fazer a diferença na sua venda. É só isso, não é mais nada. O marketing ele é uma ferramenta incrível de venda e de comunicação. Mas se você não tiver, não souber e não passar essa energia do amor do seu negócio, que realmente aquilo dá certo, que o porquê que o que você está vendendo, seja serviço, seja o produto, é tão essencial assim,
Se você não entender essa veia de transformação que você tem, infelizmente vai ser difícil convencer o outro, porque tem que ter uma venda de paixão ali. E aí as execuções, as ideias vão vindo, vão surgindo. A ferramenta de marketing vai ser só uma ferramenta, que é o que ela realmente é. Uma ferramenta para você aprender a fazer, executar o que você já sabe e o que é essencial. Então é isso. Eu vim hoje muito mais para passar essa mensagem, para dizer para vocês que eu estou sim me direcionando cada vez mais para tentar me conectar mais com o mundo das terapias, para vender um marketing muito mais para isso, para essas pessoas, para essas terapeutas também que têm um mundo, um universo aí desatendido, que tem execuções maravilhosas, que transformam vidas, que tem uma mensagem incrível para passar e que muitas vezes não consegue vender o seu negócio simplesmente porque não está conseguindo achar essas ferramentas e encontrar o jeito certo de acoplar elas com o incrível trabalho que elas fazem. Eu me identifico, me aproximo e eu acho que esse é um dos caminhos que eu quero muito executar e vender aí o meu negócio através dessa sensibilidade que eu acabei adquirindo no mundo e no universo dos terapeutas, no qual o marketing comum normalmente não funciona tão bem. Então eu queria só voltar com essa mensagem e esperar que logo a gente vai ter bastante coisas assim que eu quero compartilhar desse processo de renovação, desse processo de mudanças que está acontecendo na minha vida. Logo vocês vão saber algumas coisinhas e quem sabe vocês podem até se identificar aí e a gente pode compartilhar algumas teorias e ideias, enfim. Um beijo, tchau!